E o governo federal produziu um parecer jurídico que embasa uma eventual vinda ao Brasil do presidente da Rússia, Vladimir Putin, mesmo ele sendo alvo de um mandado internacional de prisão. O documento foi submetido em novembro do ano passado à Comissão de Direito Internacional da ONU. O status, que também pode ser conferido a outras autoridades, garante que esses líderes não sejam processados ou atingidos por ações judiciais vigentes nos países que os recebem em visitas internacionais. O governo brasileiro não cita diretamente Putin no texto, mas faz referência a um cenário que se encaixa na situação atual do líder russo. Ele é alvo de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, acusado de ter permitido que ocorressem crimes de guerra no conflito com a Ucrânia. Como o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, o país, em tese, está obrigado a prender Putin caso ele desembarque em território nacional. Em novembro, diversos líderes mundiais vão se reunir no Rio de Janeiro para participar da cúpula do G20. A expectativa é de que Putin possa participar do evento presencialmente. E para a gente se aprofundar mais nesse assunto, a gente entrevista agora o professor de Geopolítica, João Correia. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Muito boa noite, Gustavo e Renata. Boa noite a todos que nos acompanham. Professor, no ano passado, em setembro precisamente, Lula chegou a dizer que Putin não seria preso caso viesse aqui ao Brasil participar do encontro do G20, que vai acontecer em novembro agora de 2024. Agora, com esse texto aí elaborado pelo governo brasileiro, seria um jeito de Lula, um jeitinho que Lula estaria dando para receber Putin aqui no Brasil? Renato, um ponto que eu gosto de chamar a atenção é que, muito possivelmente, o Vladimir Putin ele já não viria para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Eu queria lembrar a vocês que no ano passado a cúpula do G20 aconteceu na Índia. A Índia ocupava a presidência do G20 naquele contexto. A Índia também foi sede da cúpula dos BRICS, o grupo dos países emergentes, que tem um grande significado também. Vladimir Putin não participou de nenhuma das duas reuniões. Naquele contexto, a Índia não, peço desculpas, a África do Sul. Naquele contexto, a África do Sul, que foi sede da cúpula dos BRICS, ela chegou a elaborar um documento dando imunidade para os chefes de Estado que fossem participar daquela reunião. E no caso da Índia, não houve essa celebração de um documento, mas o Vladimir Putin não compareceu e mandou no seu lugar o seu ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov. Já houve uma reunião do G20 por aqui, reunindo alguns ministros das grandes economias do mundo. O Vladimir Putin não esteve presente e eu volto a dizer, eu não acredito que ele venha para cá. Primeiro porque, vejam bem, o Vladimir Putin não fez nenhum voo com a distância tão significativa desde o início da guerra contra a Ucrânia. Ele concentrou as viagens ali pelo Irã, recentemente foi nos Emirados Árabes Unidos com um forte esquema de segurança, visitou também a China, que é um aliado agora significativo do ponto de vista econômico e militar. Então, eu não acredito na sua presença. O que eu penso, do meu ponto de vista, é que esse movimento feito pelo governo federal visa fazer um aceno ao presidente Putin, como se o Brasil dissesse, olha, eu estou abrindo caminho, você sinta-se convidado, mas, por outro lado, o Vladimir Putin viria para cá num terreno extremamente hostil, visto que as organizações diplomáticas, governos dos países ocidentais também estarão presentes por aqui e isso iria configurar declaradamente, publicamente, o isolamento do presidente da Rússia, que acabou de ser reeleito. Então, o Brasil exerce a presidência do G20, é um direito do Brasil fazer o convite à Rússia e receber quem ele bem entende, mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que existiria um clima do ponto de vista diplomático para a presença do presidente da Rússia. Só um detalhe também, Renato, que eu quero chamar a atenção, o Tribunal Penal Internacional já teve um movimento de desrespeito quando Omar al-Bashir, o presidente do Sudão, visitou a Jordânia, um país de maioria árabe presente no Oriente Médio. Havia também uma ordem de prisão contra Omar al-Bashir por crimes contra a humanidade, genocídio e afins, e a ordem de prisão não foi cumprida naquele contexto pela Jordânia, que se justificou, escreveu um documento para o Tribunal Penal Internacional que 2 anos depois acabou
acatando aquela ideia jurídica. Professor, pegando essa questão da ideia jurídica, muito se fala que essa decisão de mandar prender com esse pedido de prisão em aberto contra Vladimir Putin não faz nem sentido, afinal, a Rússia nem signatária é desse órgão, ou seja, alguém foi condenado por um órgão que ela nem faz parte. Isso, de fato, tem algo jurídico de peso para se defender? E segundo, pegando o gancho que você falou, que é um aceno brasileiro. Em geopolítica, tudo que você acena tem um perde e ganha. Você perde aqui, mas ganha acolá. O Brasil tem mais a ganhar ou perder fazendo esse aceno? Os outros países que fazem parte do G20 poderiam se sentir atingidos por essa decisão do Brasil de mostrar que há uma diplomacia com a Rússia? Gustavo, eu quero começar respondendo a sua segunda pergunta. Poucas pessoas sabem, mas a Rússia tornou-se a principal fornecedora de óleo diesel para o Brasil no último ano. O comércio entre Rússia e Brasil aumentou de forma significativa do ano de 2021 para cá. O Brasil compra fertilizantes, o Brasil compra o diesel em grande quantidade da Rússia. Termina que o Brasil ajuda de forma direta ou indireta, é bem verdade, a financiar a máquina de guerra do Vladimir Putin. Esse movimento econômico já tinha sido iniciado no governo anterior ao governo do presidente Lula. O que eu penso é que hoje o grande parceiro comercial do Brasil, parceiro número 1, a China que tem boas relações com Moscou, Pequim e Moscou juraram lealdade recentemente, uma aliança programática contra o inimigo externo, o inimigo maior, Estados Unidos. E o que eu posso pensar, o próprio Emmanuel Macron, o presidente da França, que recentemente visitou o Brasil, disse, olha, a decisão de convidar ou não Vladimir Putin é do Brasil, mas seria muito estranho que o presidente da Rússia estivesse em território brasileiro diante de uma cúpula que tem países que declaradamente apoiam a Ucrânia nesse contexto geopolítico de uma guerra. A Rússia, estrategicamente, se retirou do Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal vinculado à ONU, vinculado às Nações Unidas, exatamente para tentar, de alguma forma, burlar, tentar fugir das sanções relacionadas a uma possível condenação do próprio presidente da Rússia desde a invasão da Crimeia no contexto do ano de 2014. A Rússia, é importante lembrar, também fazia parte do G8, o grupo das grandes economias do mundo. O país foi suspenso e, posteriormente, basicamente expulso do que hoje a gente chama de G7, mas hoje o grande fórum de discussão geopolítica mundial, de fato, é o G20, que não é formado apenas por 20 países. São as maiores economias do mundo, mas você também tem os países da União Europeia e, recentemente, a chegada dos países da União Africana. Mas vejam bem, para Vladimir Putin chegar por aqui, o seu avião no caminho mais curto deveria cortar a Europa. O espaço aéreo europeu está fechado para aviões da Rússia, e ainda mais para um avião presidencial. Se houvesse qualquer parada de emergência para abastecimento, ele teria que descer em algum país da África. E se esse país da África for signatário do Tribunal Penal Internacional, poderia sim cumprir uma ordem de prisão contra o presidente da Rússia antes mesmo dele chegar ao Brasil. Então, volto a dizer, esse movimento do Brasil foi mais simbólico, do ponto de vista de um aceno, de talvez querer mostrar uma cordialidade, mas no médio prazo ou até no curto prazo, isso pode sim repercutir mal. As declarações do governo federal em sintonia com o governo da Rússia em muitas questões, no momento em que o mundo está declaradamente dividido no meio de uma grande guerra que assola a Europa, a maior das guerras desde o contexto da Segunda Guerra Mundial. Nós conversamos com o professor de Geopolítica João Correia. Professor, é sempre um prazer te receber aqui. Uma boa noite e até a próxima. Um grande abraço, boa noite, pessoal. Boa noite.